Marcando o tempo agora, são 8 horas e 6 minutos em Brasília, né? Pelo horário de Brasília, nós estamos começando agora mais uma edição de A Live, a nossa edição de número 217, e hoje nós vamos falar de motocicletas. Motocicletas que são esses veículos fantásticos, né? Que há muito tempo, mas há muito tempo, elas foram inventadas no final do século XIX, aí para mais de 140 anos, se eu não estiver errando na conta, por algo em torno disso. Desde então elas são verdadeira inspiração para o imaginário artístico, o imaginário da cultura pop. E hoje o Marlos Breiner, nosso convidado que acabou de chegar, vai falar desse tema, a motocicleta na cultura pop. Deixa eu achar o Marlos aqui. Vamos então esperar para entrar aqui. Dentro de alguns instantes, o Marlos estará conosco. Deu certo. E aí, Marlos, Marcelo. beleza? Olá, Marcelo. E aí, tudo bem? Tudo bom? Em Tudo primeiro lugar, bem? boa noite. Boa Seja noite. bem-vindo. Obrigado. Cara, tá caindo aqui. Opa, Vou dar um apoio. Tá caindo aqui de vez em quando. Beleza. Marlos, estava joia. falando então. Gilson Alencar, escritor. Seja bem-vindo, nosso amigo aí. Já esteve duas vezes também aqui falando nessa live aqui sobre o seu trabalho literário. Beleza? E o Maravilha. Marlos Gilson. Breiner, mestre em literatura, também motociclista, e eu estava fazendo as contas, desde que esse projeto começou, em julho de 2023, ou seja, quase 3 anos, o Marlos já está chegando aqui pela quinta vez. É a quinta participação dele aqui nesse Já, projeto, já né? Sempre estamos muito bem-vinda. O Marlos já eu estava lembrando, você falou sobre cinema, primeira participação sua, foi uma das primeiras lives que a gente fez aqui, foi sobre cinema e literatura, se eu não me engano. Depois teve duas lives sobre filme de terror, cinema de e, terror, mais ou menos alguns meses depois. e, E teve uma quarta, essa tá me falhando um pouco a memória agora, eu acho que era sobre. literatura, ensino, É, literatura nas escolas. exato, a importância do hábito da leitura. Várias Lembrei, a importância do importância hábito da do hábito leitura. de... Isso, isso. Então, assim, sempre temas muito importantes, muito relevantes, né? E hoje, mais um, a motocicleta na cultura pop, porque o Marlos, como eu falei, além de mestre em literatura, ele também é motociclista, ele também dirige uma moto. Eu não piloto moto, não, ainda não, quem sabe um dia. Mas, assim, então vou passar para o nosso convidado, o Marlos, como eu falei, ele é mestre em literatura, conhece muito de cultura pop, já teve aqui falando sobre diversos assuntos, conhece muito sobre cinema, sobre música, sobre literatura, não só pop, mas também literatura mais clássica, grandes referências da cultura de Brasília. Você também, Gilson, muito obrigado aí pelo comentário. Marlos, conheci o Marlos em 1995, março de 95, não vamos entrar em detalhes, mas o Marlos, eu conheci o Marlos na 500, Espaço Cultural 508 Sul, que hoje se chama Espaço Cultural Renato Russo, né? Na época a gente fazia um curso de cinema lá do Sérgio Morricone, né? Ele fazia uns cursos lá, acho que faz até hoje. E aí eu tinha uma banda e na época eu tava procurando um baixista, eu ficava perguntando para todo mundo se a pessoa tocava baixo. E aí eu perguntei pro Marlos, ele não tocava baixo, mas virou um dos meus grandes amigos. Mas não é por isso, evidentemente, que ele está aqui hoje, né? Está aqui pelos conhecimentos dele de cultura que ele tanto tem. Mas chega, eu já falei demais, vou passar então a bola para o Marlos. Obrigado, Marlos. Para começar, primeira pergunta. Eu te conheço, como eu falei, há quase 30 anos e você tinha carro. E de alguns anos para cá você mudou para uma moto. Por que você resolveu mudar para moto? Como é que foi aprender? Qual que é a sua moto? Fala um pouco da sua relação com a moto, com a motocicleta. Uhum. Bom, Marcelo, em primeiro lugar, agradeço aqui tá aqui hoje, né, mais uma vez aí, tantos anos aí de amizade, que a gente se Eu que conhece, né, agradeço. e muitas histórias aí, muita coisa boa que a gente sempre conseguiu realizar juntos aí, compartilhar muita coisa bacana, né. Então, hoje é o tema aí da moto, né, bom, a minha história com a moto, ela já é antiga, né, sempre um pouco o imaginário, que eu trazia muito, assim, da minha adolescência, infância, adolescência, até dos desenhos animados, né, que eu costumava ver, aqueles desenhos antigos,
E, posteriormente, a minha relação com moto ela foi crescendo muito pelo cinema, especialmente pelo cinema, né, principalmente cinema antigo, cinema da década de 40, 50, né, vários filmes que eu sempre gostei, né, da história, dos filmes antigos, e, posteriormente, uma relação com a contracultura, né, você tem uma relação que vem na música, na literatura, no próprio cinema, né, que traz muito assim, a presença da moto, enquanto ali um elemento que nem sempre de grande destaque, mas um elemento que tem muito a ver com o espírito de época, né? E eu sempre identifiquei com algumas épocas aí da história, né? Então essa relação sempre foi muito grande comigo e eu também eu morei alguns anos, tive a oportunidade de morar na Inglaterra e lá eu tive um contato com uma cultura, né, que a gente chama que a moto não é só a moto, que a gente considera enquanto o veículo, o transporte. Claro que ela também tem essa função, mas a moto ela é muito mais, né? Ela por trás daquela máquina ali tem toda uma cultura, né, e muitas vezes uma subcultura, né, principalmente alguns países, como a Inglaterra, que eu tive a oportunidade de viver lá alguns anos, essa subcultura ela é muito forte, né? E lá o contato foi imenso, apesar de eu não ter moto lá, né? Eu fui ter moto já retornando ao Brasil, eu adquiri uma moto da marca Triumph, uma moto inglesa, uma moto clássica, né? Como a gente diz, a gente chama as clássicas modernas, né? São motos que têm todo o design da época mais antiga, né? Da moto, elas preservam aquele design antigo, mas com pouca coisa de tecnologia, assim, no motor, alguma coisa pontual, mas são motos que, vamos dizer, dão menos trabalho, né? No caso de, principalmente para ligar de manhã, né? Acerto de motor, essas coisas, né? A gente usa muito a injeção. A coisa mais essencial é a injeção eletrônica, que é a maravilha da tecnologia, porque você realmente liga e sai a qualquer hora, né? As motos antigas, que tinham carburador, a gente sofria mais com isso, né? Tinha que regular. Então, minha relação com moto foi essa, né? Eu chegava a ter até a roupa, a jaqueta de motociclista, mas não tinha moto, né? E demorei, assim, vários anos e era um sonho que eu tinha. E eu achava até que nem sei como é que eu ia realizar esse sonho, de ter uma moto que eu gostasse, né? E esse sonho veio, para mim, é um sonho até hoje, né? E traz muito da minha paixão da moto e tem muito a ver com a minha vida, com a minha identidade hoje, né, com as coisas que eu gosto, com meu espírito. A moto ela está dentro de tudo isso, né? Então foi essa aquisição. Eu tenho 8 anos que eu ando de moto, né? Eu adquiri minha moto em 2015, no ano de 2015, né? Uma moto, uma clássica da, da Triumph, né? Então é uma Truckstone 900. Para quem não conhece esse modelo, né, uma moto realmente bem com formas arredondadas, bem dos anos 50. Assim, né? No meu perfil tem até alguma foto dela lá, perdida por lá. Então, basicamente, essa foi a minha história pessoal, né, com moto. Acho que muito a ver com a cultura, com a música, com, com cinema, literatura, né, e como tudo isso se juntou para formar esse espírito, né, que a gente chama, esse espírito da moto, da contracultura, um pouco da rebeldia também, por que não, né? Então E foi foi esse. fácil aprender a andar de moto? Não foi fácil, porque no Brasil, aqui no Brasil, a gente tem uma questão que, infelizmente, né, o trânsito é um dos que mais mata no mundo, né? As nossas leis de trânsito são muito rígidas para algumas coisas, né? Como, por exemplo, a, a lei seca, funciona essa lei, ela é muito draconiana, vamos dizer assim, mas para fazer a escolinha de moto não é muito fácil e eles não realmente, eles não dão um treinamento à altura, né, do que é a realidade do trânsito no dia a dia. Tanto que você dirige num lugar super pequeno,
sujeito que não tem nada a ver com a realidade, né? Então eu vou te dizer, quem me ajudou muito foi o YouTube, foi meu professor mesmo. E o segredo, eu acho, é sempre respeitar a moto, né? No dia que você subir em cima de uma moto, você se achar qualquer coisa, você ter algum tipo de empáfia, você achar que você tem um excesso de segurança, aí vai estar tudo errado. Porque aí a gente pode estar realmente correndo risco, e o risco existe também, ele também é parte, né? Do, Fábio Lino, grande Fábio Lino aí, mandando um alô. Fábio Lino também já foi entrevistado aqui nessa live. Jornalista querido, amigo, grande entusiasta do Carnaval de Brasília, Fábio Lino. O Cláudio, mandando um alô aí, Vigo Brainer. grande Cláudio. Cláudio Pertutesco. Beleza. Marlos, mas enfim, que bacana que você falou da sua relação aí com a moto, né? Dessa história aí, desse fascínio que ela exerce em você. Primito, mandando um alô aí, Rafa Breiner também. Leonardo Guedes, Legal. um abraço. Leonardo Guedes, galera marcando presença. Mas falando um pouco, enfim, na sua opinião, bom, a moto que você gostaria, a gente pode começar talvez na sua opinião, por que que a moto, a motocicleta, né, que a gente chama carinhosamente de moto, né, e os motociclistas, Luciano Hortêncio também mandando um alô para você. Os motociclistas não gostam de ser chamados de motoqueiro, né? Eles falam motociclista. É, por que que você acha que a moto exerce esse fascínio nas pessoas tão grande a ponto de ter tanta referência sobre ela na cultura pop? Não que não exista sobre o automóvel, sobre o carro, sobre enfim, sobre o ônibus ou o caminhão, mas a moto é muito mais, tem muito mais destaque. Por que você acha que isso acontece? Se a gente pensar assim, né, a origem do motociclismo ali, ele se dá ali na virada do século XIX para o século XX, né, ali mais ou menos nos últimos anos do século XIX, onde as bicicletas, né, começam a ter um motor de combustão, né, vem essa ideia, surge na Alemanha isso aí, né, e no caso a moto, apesar de bem na origem, né, da moto, ela não está associada ainda aos movimentos talvez mais ligados à cultura, ou ao próprio cinema, né, que estaria também começando, ela está muito associada à imagem da força, né, da potência do homem, né, e de uma liberdade. Então a moto, o advento da moto, ela era uma espécie de vanguarda, se a gente for pensar. Ali do século XIX, uma vanguarda de tecnologia, né, e essa potência, essa força, né, a moto, ela seria um pouco a extensão do corpo humano, por ser um veículo pequeno, leve, né? Claro que ele depois já vai ser usado no contexto ali da Primeira, Segunda Guerra, já como no meio militar, né? Como transporte rápido, enfim, de soldados ou para levar fazer algum transporte, né? E posteriormente esse uso da moto, né? Que não foi exclusivamente militar, mas tinha muito esse aspecto, ele vai também começar a se difundir aos poucos entre a população, né, entre as pessoas que queriam, começaram a sentir um prazer, né, naquele passeio, naquela, enfim, quando o tempo estava bom, né, mas isso foi um processo lento, foi gradativo, né, foi bem aos poucos, né, tanto que a gente tem o auge talvez nas duas grandes guerras, e aí posteriormente os veteranos, né, quando retornam, principalmente da Segunda Guerra, aí que eles começam a realmente mexer nas motos e criar ali toda uma cultura que já vinha muito em função da guerra, né? E inclusive isso gerou também um pouco mais, assim, década de 30, principalmente, associações até com movimentos políticos como o fascismo, né, que é uma coisa que a Sim. gente pode até falar mais na frente. O próprio Mussolini Uhum. se apropriou daquela
imagem, né, dessa vanguarda, dessa potência que a moto transmitia, e essa jovialidade para fins políticos, né, enfim, a gente sabe como tudo isso É, termina, né? Então é o bem Benito interessante. Mussolini fez essa associação há 90 anos atrás, né, naquelas motociatas que ele fazia Exato. lá na Itália, né, e infelizmente se repetiu, mas a gente vai, como você bem disse, você vai falar disso daqui a pouco, né? Falar disso é pouquinho, e, enfim, muitas coisas. Uhum. Mas legal, aí você falando então um pouco sobre essa questão da evolução das motos, né? Que elas atravessaram aí as duas guerras, né? A Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial, sendo usadas com essas finalidades militares, né? O transporte rápido, né? Tem muitos filmes antigos que a gente vê, aí já a cultura pop, né? Os filmes mostrando lá a moto sendo usada, né? Bem interessante, né? O design que elas já tinham naquela época, né? Essa coisa, embora sendo usada aí para uma finalidade, digamos, não era boa, né? Matar e tal, guerra, mas enfim, mas elas depois disso ganharam, como você disse, um upgrade, né? A partir, digamos, da década de 50. E acho que é nesse período que ela começa a se firmar nesse imaginário, não é isso? Com filmes, Perfeito, mano. etc. Perfeito. Inclusive, assim, essa questão da guerra é interessante, porque o que aconteceu? Principalmente o término da Segunda Guerra, os pilotos, principalmente daqueles caças, né, Spitfire, aqueles aviões de guerra, tudo, quando eles retornam, que a guerra se encerra, né, ali em 45, o que eles voltam? Eles voltam para casa, vamos dizer assim, e eles sentem falta um pouco daquela adrenalina, enfim, claro, um tipo de adrenalina, enfim, dentro de uma guerra não é nunca é ideal, mas era uma espécie de adrenalina de pilotar aqueles aviões, né, e tudo. E eles começam a olhar as motos e mexer nessas motos, abrir o motor, mudar a carenagem, trocar um escapamento, envenenar o motor, para sentir um pouco a emoção que eles tinham quando pilotavam os próprios aviões. Por isso que a estética das motos clássicas, antigas, que até hoje se mantém, se você vê uma moto, essas motos clássicas modernas, são aqueles óculos, né, é, de, de piloto de avião da Segunda Guerra, a Hum. jaqueta de couro, né, com os badges colados, costurados, né. Então toda aquela estética se transfere um pouco para a motocicleta, no sentido de continuar um pouco, como você, claro, não mais em guerra, mas no sentido de você ter toda aquela relação, aquela emoção, né, que você tinha ao pilotar aviões e máquinas que eram poderosas, rápidas, né? Então isso vai sendo incorporado para a motocicleta e realmente permanece, né? Porque tem a jaqueta de couro, tem um sentido de proteção, mas ela também tem uma função ali muito estética, né? E de marcar também, né? Você é logo identificado como um motociclista, não é algo mais é, tão, tão discreto, né? Então, assim, e dentro disso, aí você começa a abrir para o cinema, para a música, né? Isso entra tem todo um imaginário enorme por trás disso, né? Que a gente pode já começar a falar dele daqui a pouco, ou, ou já por agora, né? Uhum. Interessante você fazer essa analogia da estética do motociclista com dos pilotos de avião ali da Segunda Guerra Mundial, né? A gente tem a ver, né? Parece. Nunca Sem tinha dúvida. pensado nisso, essa semelhança. É, Legal. E é uma imagem clássica, né? Sempre você imagina aquela imagem assim, a moto, aquela moto mais, como você falou, nesse estilo antigo, tipo uma Triumph, uma Harley, né? E o cara ali com capacete, às vezes aqueles óculos também, casaco de couro, exatamente. A bota, né, também é um símbolo, né? as luvas, né? As luvas, especialmente as luvas também. A A, boina, Man, né, a Amanda falando que o irmão Marlos está dando Pô, uma que aula aí. tudo pra Amanda aí. Um beijão pra ela. Outro dia a gente se viu na rua, por acaso.
encontrou rapidinho. Legal, Amanda. Amanda que eu obedeço, minha prima querida. Olha só, e você começou a falar então do imaginário, né? Por exemplo, nessa época aí, início dos anos 50, a gente já tem, por exemplo, um filme icônico, né, de motos, né, que é o Selvagem, The Wild One, O Wild One. estrelado pelo Marlon Brando, né? Enfim, que ele faz papel de um rebelde, né, de uma gangue de motoqueiros que chega numa cidade ali pequena e começam a aterrorizar um pouco os moradores, né? Enfim, não sei, Isso. você quer, fica à vontade aí para ir falando aí dos filmes que você quiser. E, enfim, você vai nos falar um pouco dessas referências, né, de cinema, de música, né? O Selvagem, né, é o filme meio ícone, né, de geração, né? O filme em si, se você pegar assim, até o roteiro dele, né, e eu vi esse filme tem alguns anos, né, perto do que acontece hoje, nem era grandes. Eles chegam numa cidade pequena, né, e fazem bagunça, falam alto, assediam um pouco as mulheres. Eles eram, né, rebeldes, de uma gangue, né, e isso gera todo um desconforto, né, naquela população local, mas já mostra muito esse lado de uma contracultura, né, de uma rebeldia, de um estado de espírito né, pré ali, anos 60, né, do que esse filme é de 53, se eu não, 1953, se eu não me engano. 1953. Então, é um filme que até tem, se você pegar assim, um roteiro dele, até um pouco assim, óbvio, mas realmente a imagem é muito icônica, né? Aquela imagem nunca tinha sido traduzida daquela forma, né? E colocado talvez como pessoas que estavam mais à margem da sociedade, né? Como existe até hoje, né? Se a gente pegar, por exemplo, a gente está falando de motos interessantes e que normalmente hoje são mais caras, mas tem os próprios motoboys que são, né, marginalizados também. Aquele pessoal naquela época era marginalizado, né? E justamente a a gangue dava um sentido de pertencimento para aquelas pessoas, para elas poderem, né, enfim, andarem juntas e se sentirem mais fortes, né? Então, naquela época, fazia muito sentido, né, esse filme. Mas ele é um primeiro marco, né, de vários filmes que viriam aí depois, né? Então, se você pegar, por exemplo, a gente pode falar, eu até comecei a querer lembrar de alguns filmes, né? E eu lembrei que tem muitos filmes mesmo que falam de moto, assim. Vou tentar falar meio rápido, mas eu nem lembrava que tinham tantos, na verdade, né? Mas o maior, talvez, e o mais importante que a gente tem como referência até hoje é o Easy Rider, né? É um filme ali no final dos anos 60, né, e que mostra toda a cultura do rock, cultura hippie, a cultura marginal, né, na sua melhor essência, né, do road movie também, da estrada, né, são dois amigos, é o Peter Fonda e o Dennis Hopper, que saem, né, pelas estradas dos Estados Unidos. Eles transportam drogas, usam drogas, eles têm, né, vários episódios, viagens, né, mas todo aquele filme, né, traduz muito uma questão de liberdade, né, um espírito de época, né, liberdades sexuais, liberdades do modo de vida, né, do estilo de vida, né. Então, é um filme que ele até hoje ele é muito, o impacto dele, acho que em qualquer geração ele nunca deixa de ter, inclusive porque ele é uma distopia, né? Assim, dando já o spoiler para quem não viu, né? O É bom, filme, desculpa. ele é totalmente Porque, distópico, né? porque a gente sabe que, desculpa interromper, mas é porque, mesmo às vezes sendo um filme muito conhecido, sempre tem alguém que não viu, né? Então, só para a gente não estragar Sim, sim, desculpa te sim. interromper.
E é um Mas filme, pode falar, pode falar. é um filme relativamente fácil de encontrar, né? Uhum, Assim, talvez streaming, acho que até no YouTube, né? Então esse filme ele é muito marcante, tem a música, né? Born to Be Wild, que é um hino do motociclismo, né? É uma música que qualquer encontro de moto, essa música toca, e cada vez que toca, né? Um pouco como algumas clássicos dos Beatles, dos outros Stones, até hoje, quando toca a gente sente toda aquela referência, não só ao que a música diz, né? Mas o espírito, né? É como eu digo, a moto, né? No caso, como o tema é moto, a moto ela é um bem material, né? Mas ela sensibiliza um valor muito espiritual, né? Então ela não é como você ter não sei, uma pedra de ouro, né? Você fica olhando para ela, não. Aquela moto, ela te permite você sair de casa, permite você conhecer culturas, ter vivências, né? É, você, quando está na moto, você está presente com os elementos da natureza também. Isso é um aspecto bem, muito, assim, até existencial, né? Você com a natureza, pode ser chuva, sol, calor, frio, né? Asfalto, estrada de chão. Você está ali presente o tempo todo, né? Então a moto ela é muito mais do que só o valor que ela tem em si, né? Inclusive essa uhum, história do valor é interessante, se a gente pega essa coisa do próprio Easy Rider, né? As motos da época eram Harleys que eles usavam e que nos anos 60, 70 ali, até mais ou menos anos 60, 70, era considerada a moto dos marginais, né? A moto dos outsiders, das pessoas que talvez não tivessem dinheiro para ter uma moto melhor, né? E você vê como que as coisas passaram, né? A gente está aí 60 anos depois, né? Enfim, 50 anos depois desse filme, hoje as Harleys elas têm todo um status diferente, né? Daquela época. Tanto que essas motos, na época, elas vazavam óleo, eram motos complicadas também de manutenção, eram motos que eram simples, né, de você operar, né? Eram motos que davam trabalho, na verdade, né? E, e hoje elas são absorvidas, né, pela cultura também de consumo de outra forma, de outra maneira, completamente distinta, né, diferente. É mais um status. uhum, Pessoas tentam também resgatar aquela época. Então, enfim, o Easy Rider é isso. Tem outros filmes também que eu comecei a uhum, lembrar. Você tem filmes como, por exemplo, Mad Max, também, que você uhum, tem Mel Gibson numa moto, em cenários. Foi filmado na Austrália, né? Cenários totalmente inóspitos, de deserto. Né? A moto faz muito essa referência. Você tem, cara, tem tantos filmes que eu estava olhando. Você tem ficção científica também com moto, sabia? Pois eu lembrei, o Tron, um filme de 84, né, que teve até uma refilmagem mais recente, né, e que a motocicleta, ela ali, ela é parte de um mundo, é uma espécie de Matrix, né, e até o próprio filme Matrix também tem cenas de moto. Você tem Top Gun, também, é um filme mais comercial, mas que também tem ali, né, tem ali até um elemento interessante do Top Gun, porque na época, na década de 80, nos Estados Unidos, as motos americanas, como Harley Davidson e outras marcas, elas estavam em declínio comercial completo. E naquele momento as marcas japonesas estavam invadindo ali o mercado americano, dominando motos melhores, mais potentes, mais econômicas e mais baratas. E é interessante que no filme Top Gun, que é um filme que tem todo um patriotismo, né, ali dos Estados Unidos, né, do personagem principal, a moto que ele dirige é uma Kawasaki, né, é uma moto japonesa. Então, assim, é curioso, né? Era um momento ali econômico também dos Estados Unidos, de abertura de mercado. Então, tem essas pequenas histórias.
Mas tem também filmes mais antigos, da época do Easy Rider, um pouco depois. Tem Fugindo do Inferno, do Steve McQueen, né, que é um filme, Uhum. o nazismo, né? Você tem vários filmes, né? Depois você tem um pouco mais década de 80, você tem um filme aquele Black Rain, Chuva Negra, com Michael Douglas, que também é um pouco da cultura de motocicleta, só que no Japão, né? Da Yakuza, aquela máfia. Então a moto ela está em muitos lugares, né? Você tem séries também mais recentes, né? Aquela Filhos, Filhos da Anarquia, Sons of Anarchy, séries que passam em Netflix. É, na cultura pop também, o próprio Prince, né? O Purple Rain, no filme ele chega numa moto, né? Uhum. Ele usa uma moto no filme, Usa né? uma moto, Então você tem ali, é engraçado, a moto, às vezes não, são poucos filmes exatamente sobre moto, mas a moto ela pontua muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Tem um filme do Coppola, né? O Selvagem da Motocicleta, que é um pouco também, é um filme da década de 80, mas que também é um pouco referência, né, ao Selvagem, né, do Marlon Brando, talvez alguma homenagem, né? O pessoal ali dos anos 70 gostava muito do cinema antigo, né? De fazer essas referências, essas homenagens, né? Então a gente tem muito material para ver, né? Inclusive eu até sugiro, tem uma série que foi gravada já nos anos 2000, 2004. São três séries inteiras com aquele ator Ian McGregor, que ele faz viagens ao mundo, chama Long Way Round, Long Way Up, Long Way Down. Ele faz viagem de Londres, passando pela Europa inteira, China, depois ele desce saindo de Londres novamente até a África do Sul e depois pela América do Sul. Né? Então, são três Caramba. séries. Então, assim, essa tem até no YouTube. Então tem bastante coisa para ver, para ouvir, sem contar a música, né, também, que tem, né, muitas referências, né? Tem bandas antigas, bandas novas, né? Você tem desde o Motorhead, né, tipo, música Beauty for Speed, né, o Saxon também, com a banda dos anos 70, né, 60, 70, né? 70 Que para também 80. 70 para 80. A gente é interessante, né? Porque a moto ela está presente em diversos estilos também, né? Não só no rock pesado, mas bandas também mais alternativas, como Swerve Driver, né? E, e várias outras, né? Assim, o próprio o Neil Young gravou músicas sobre moto, The Byrds, Allman Brothers, todo esse pessoal tem música com referência, né? Eu fiz até uma listinha aqui, Bruce Springsteen, e também a música Born to Run, né? E tem um músico que é mais ligado ao heavy metal, que é o Judas Priest, né? Que já usa a estética Bob mesmo. Halford, né? Sempre entra com a moto no. Sempre ele entra com uma moto no palco, né? E tem uma banda da Califórnia, que apesar dela ser bem sombria, mas ela usa toda a estética também, jaqueta de couro, e tem um nome que faz referência à motocicleta, que é o Black Rebel Motorcycle Club. Muito Né? Então boa o essa nome já banda. que é excelente. Então o próprio nome já diz tudo, né? Então a música, ela realmente ela é um caminho quase que, cara, infinito, assim, de referências do motociclismo, né? Então, assim, a moto é aquela coisa, ela é discreta, mas ela tá sempre lá. Não só nesses filmes mais independentes, tal, mas também nos filmes do Tom Cruise, seja no Missão Impossível, quando o Tom Cruise dirige lá, faz aquelas cenas malucas e tudo mais, né? Então é bem Capitão interessante. América. Capitão América. Cara, são tantos para lembrar. Eu comecei a escrever assim hoje à tarde um pouco. Cara, você vai lembrando de muita coisa, né? Muita coisa mesmo. E a gente não está nem estando, acho que nem a metade aqui. O Uhum. Exterminador do Futuro também tem uma cena aquele muito clássica, né? O segundo filme, se não me engano. Ele persegue lá
faz, né? Então, a moto está sempre ali marcando, né? Na cultura e no cinema, inevitavelmente, né? E na música também. AC/DC, Uhum. Highway to Hell, entre Highway outras, to né? Hell. Legal. Tem um comentário do Isidoro Hofacker, né, músico de São Paulo, tá aqui nos prestigiando, que ele falou o seguinte: o filme do Coppola serve para desmistificar a imagem de motoqueiro de gangue. Ele está falando aí do Selvagem da Motocicleta, né? Sim, sim, interessante, né? Porque o Matt Dillon, ele tinha um irmão, que eu acho que era o Mickey Rourke, Mickey Rourke. é, É. e ele, Tem um e monte de ele gente famosa nesse filme aí. um pessoal todo, né? E exatamente, e ele sofria, né, pela ausência do irmão, então mostrava um lado um pouco mais vulnerável, né? Vamos dizer assim. E que no fundo todos somos, né? Somos humanos, né? Apesar daquela postura da jaqueta de couro que às vezes intimida, né? E essa associação com as gangues, os próprios motoclubes, né? A moto ela te põe o tempo todo, ela também é perigosa, né? Então ela toda vez que eu subo numa moto, eu pessoalmente, eu penso antes de ligar, né? Como a vida é frágil. A gente tá, talvez o carro traz uma sensação um pouco diferente. A moto ela não te permite você, por exemplo, se distrair, né? Uma espécie de você tem que estar ali, você tem que estar no estado de atenção mesmo. Você não tem assim, não é como um carro que você pode ligar o som, regular o ar-condicionado, subir o vidro, né? Se distrair talvez com alguma tela, né? Hoje os carros têm uma tela, né, de entretenimento, a moto ali até tem algumas que tem, mas é muito pouco, né? E não te dá muito essa margem de distração, né? O Isidoro, inclusive, lembrando que nesse filme tem a participação também do ídolo dele, né? Grande cantor e compositor norte-americano Tom Waits, que também é ator, né? Participa aí de vários filmes, principalmente do Coppola, né? Até o Drácula do Bram Stoker ele trabalha, né? Boa É, lembrança, Isidoro. um ex-gênio, né? Assim, a gente adora, eu adoro Tem vários discos. música do Tom Waits sobre moto? Você lembra de alguma aí dele? Não, essa Deve ter, né? deve ter, é capaz de ter, tem que dar uma olhadinha, assim. Ele andou em tantos. Lou Ele lamenta. Reed tem um disco com que ele, inclusive, aparece com um capacete na capa. Eu tenho um vinil desse disco. Não sei se chama. Esqueci o nome desse disco. É um disco aí dos anos 70, 70 e pouco, 80, alguma coisa assim. Você lembra desse disco, né? Lembro. É perto ali do Metal Machine Music, é na fase do Lou Reed, mais ou menos ali, do Metal É Machine um Music, disco 70 e poucos. Eu acho que é 70 e pouco. Ele tá com capacete na capa. do Berlim ali, por ali, naquela fase. Não, eu não lembro que disco é esse, mas daqui a pouco eu te falo. É, legal, Marcelo, legal. Mas é isso, Uma cara. pequena, Pode uma falar. pequena, uma pequena pergunta para você, porque você falou há pouco, né, do filme O Selvagem, The Wild One, né, Sim, estrelado pelo Marlon Brando, né, que mostra justamente uma gangue de arruaceiros, né, chegando numa cidade e meio que aterrorizando as pessoas lá. Você fala um pouco dessa coisa dos outsiders, né? Depois você falou do Easy Rider, né? Sempre comentários muito bons. E você falava pouco agora dos motoclubes, mas também você falou Hells Angels, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre os Hells Angels, né? Porque eles são, inclusive, anteriores ao rock, né? Acho que os Hells Angels, se eu não me engano, posso estar falando bobagem, mas acho que eles surgem ali no final dos anos 40, né? Aqueles caras já eram um pouco esses Hells Angels, né? Os Anjos do Inferno. é, E tem ao longo da história dessa gangue, depois eles acabam se associando a essa cultura do rock and roll, né? Embora eles sejam anteriores, né? Mas eles têm um pouco essa coisa fascista, né? Violenta.
Tem aquele episódio famoso que aconteceu em 1969 no festival lá em Altamont, na Califórnia, quando os Rolling Stones tocaram, e no meio do show os Hells Angels esfaquearam um rapaz, um negro, Meredith Hunter, né? Eles estavam sendo bem agressivos com a plateia e usaram a desculpa de que ele poderia estar armado, ele não tinha nenhuma arma, e eles mataram ele a facadas, né? Então, tem inclusive o documentário Gimme Shelter dos Rolling Stones mostra essa cena que é bem forte, bem pesada. Queria que você falasse um pouco dessa associação, dessa coisa dos Hells Angels, né, que também é um lado assim meio sombrio, né, associado à motocicleta. Claro, os Hell Angels, né, eles como surgem ali também, né, nos anos 60, ali, 70, e eles realmente, o Hell Angels, eles apropriam realmente essa ideia da gangue, né, e dali eles vão criar muita coisa, vamos dizer assim, errada, né, principalmente no que diz assim, tráfico de drogas, né, muita violência, e eles e o Hell Angels é uma espécie de marca mundial, tem vários países, né, tem vários países, você tem na Inglaterra, você tem na França, você tem aqui no Brasil, né, e eles realmente fazem uma diferença muito grande, né, dos outros clubes. Porque tem vários clubes de moto, isso até uma discussão, né? E o que é que acontece com esses clubes de moto? Muitos clubes são tranquilos, são pessoas que apenas se reúnem, né? No sentido de ter um grupo para andar de moto, para se divertir, para, enfim, né? Ter uma espécie de associação, né? Porque é legal essa coisa de você, às vezes, estar com mais de uma pessoa na moto também, né? Desde que isso você não esteja infringindo leis e nada disso. Hoje, a ideia do Hell Angels, ela mudou bastante, assim. Eu não sei, talvez nos Estados Unidos, claro que ainda tem muita confusão com eles, mas eles realmente não se misturam, eles têm toda uma hierarquia lá dentro, né? Outros clubes também têm, né? Mas o Hells ficou realmente, digamos assim, mal visto, né? Talvez pela sociedade, muito em função da violência, né? Que é uma coisa que já é um caminho um pouco diferente daquele espírito de liberdade que a gente estava falando, né? Porque esses grupos rivais, eles sempre existiram, não só Hell Angels, você tem na Inglaterra também os mods e os rockers, né? Você tinha os Ted Boys que batiam nos mods, né? E os mods andavam de scooter, né? Então, quando viam um scooter virando a esquina, os caras já saíam jogando pedra para derrubar, para bater, né? E o Hell Angels, ele realmente traz isso, né? E assim, existe aqui em Brasília, existe em várias cidades do mundo, né? Hoje as coisas estão um pouco melhores, eu acho, mas ainda existe ali. Se precisar, os caras, né, são meio barra pesada mesmo, e eles podem encarar, né, alguma coisa. Agora, segurança de show, eles realmente não fazem mais, né? Inclusive, tem até um episódio interessante com um escritor que final da década de 60 ali, o Hunter Thompson, ele escreveu um livro, né, chamado Hell Angels. O que é que ele fez? Ele foi fazer uma espécie de reportagem, ele foi passar uma espécie de um ano morando, vivendo com os Hell Angels ali, e ele escreveu uma espécie de jornalismo, uma reportagem de jornalismo, uma espécie de jornalismo gonzo ali, aquele começo, né? Tinha a ver com aquela escrita mais beatnik, mais direta, né? E ele foi realmente viver com os caras, né? Inclusive, eu até separei o livro dele aqui, ó. Hells Angels, ok. É o Angels, né? E aqui ele relata, é um livro, enfim, é fácil de ler, mas o que é interessante é que no final, eu separei até um trechinho aqui, que eu vou ler, e fala assim, uma frase dele. Como ele próprio, ele definiu, né? Eu havia me tornado tão envolvido com os foras da lei que não tinha mais certeza se eu estava pesquisando sobre os Hell Angels ou se eu estava sendo lentamente por eles absorvido, né? Então ele começou a entrar naquele mundo do Hell Angels
Inclusive, é um evento que ficou trágico para ele, né? Porque quase no final, ele já estava com a reportagem quase pronta, acho que tinha uma festa lá, bebedeira, alguma coisa. Um dos chefes lá, que estava lá, dos líderes lá, achou que o Hunter Thompson estava olhando para a mulher dele. E os caras encheram ele de pancada, então ele é todo desfigurado, essa foto tem até na internet. Então ele volta para casa todo arrebentado de uma surra que ele leva. No final, né, vamos dizer, da estadia dele lá com os Hell Angels, né? Então tem esse aspecto assim meio trágico, né? Então esse Uhum. pessoal, e que é uma questão dos clubes, né? Não são todos os clubes que são assim, mas os clubes eles têm muitas regras, né? E essas regras realmente às vezes muita gente prefere não estar nesse tipo de clube. Mas a moto, a essência da moto é liberdade. Você pode estar em vários ambientes diferentes. Você não precisa estar filiado a nenhum clube e você pode andar entre os clubes. Eu pessoalmente nunca tive problema, né? De estar próximo ao Angels ou qualquer outro tipo de clube, isso aí, né? Agora, claro que eventualmente existem as rivalidades e que, às vezes, a violência, né, prevalece, né? Existe esse lado um pouco ainda que a gente tem que evoluir, né? Cada vez mais para evitar isso. Mas acho que as coisas estão melhorando, né? Elas nunca acabam, né? Uhum. Conceitos também, né? E tudo, porque, né, a moto traz muito um lado também da marginalização, né? A gente está falando de Harley, Triumph, essas motos interessantes, bonitas, né, que tem um design, mas você tem também, por exemplo, os motoboys, que estou fazendo uma ponte agora, né, que me veio, os motoboys que rodam aqui na cidade que são muito discriminados, porque eles são esse pessoal de entrega, de iFood, eles são mal remunerados, eles são discriminados, né? E eles meio que se organizam entre eles também como uma reação, né, a todo esse preconceito que eles sofrem no dia a dia. E muitas vezes eles se tornam agressivos também, né? Então Uhum. a gente cai também, né, a violência que gera violência, enfim, isso é um problema que a gente sempre enfrenta, né? Uhum. Só respondendo rapidamente uma pergunta aí do nosso amigo Vitor Roseni, grande Victor Roseni, contrabaixista fantástico, espetacular de Juiz de Fora, músico maravilhoso, já foi entrevistado aqui nessa live. Grande Victor Roseni, muito obrigado aí pela presença. O Vitor perguntou o seguinte: foi nesse evento, o Festival de Altamont, que eles estavam como seguranças do show? Mas até falou há pouco, eles estavam como seguranças do show, só que eles, ao invés de levar segurança, eles acabaram levando terror e pânico para a plateia, que culminou no assassinato dessa pessoa que estava lá, desse fã, Meredith Hunter. Isso em 1969, no mês de julho, se não me falha a memória. Tá certo? Grande Rosene. Mas pode continuar falando, Marlos, aí. Você falava dos motoboys, né, da Sim, questão do sim, caos, né, que eles estão submetidos aí também porque trabalham sob uma pressão muito intensa, né? Então, impressão. o risco de acidente aumenta, né? A coisa de ter que correr, entregar aquela coisa, muito, aquela refeição muito rapidamente, aquela encomenda. E essa ideia da terceirização, né? Eles não têm direito a nada, né? Não tem, se eles Absurdo. se acidentar, tiver um problema, né, no corpo, quebrar uma perna, ficar um ano sem poder andar de moto, né, eles não têm, né, nenhuma garantia, né? E hoje cada vez menos, né? Até pelos governos aí, nossas reformas sociais aí, né? Reforma de previdência, todos os direitos cada vez mais sendo achatados, né? E a moto é um pouco uma resposta a isso, né, também. Então eles também se reúnem como eles podem, né? É uma espécie de, claro que muitas vezes eles também chutam os carros, eles são agressivos, né? Nada justifica, mas também realmente Uhum. passa por situações difíceis, né? Que a gente também não cabe aqui julgar, né? Claro que ninguém quer ser agredido, você quer ter sua pizza rapidamente, né? Numa chuva, né, num dia frio, qualquer coisa assim. Então É. passa muito por isso. Então assim, a motocicleta ela traz um pouco essa ideia de grupo mesmo, né? Ela associa, né, muita coisa
né? Além da questão cultural, né, que ela envolve, que acho que até um tema da nossa live aqui, né, a gente falou aí muito do cinema, da música, o próprio blues, né, a gente pode, assim, são coisas míticas, né, você tem ali a Rota 66, né, que nos Estados Unidos, que vai de Chicago a Los Angeles, que é uma estrada que todo motociclista sonha de pilotar ali, né? Eu gostaria um dia, né, se possível. Hum. E tem também ali o próprio Bob Dylan, né? Também, só relembrando mais uma vez, né? Esse disco a gente fala dele, o Highway 61, o Revisit, né, que na verdade ele fala revisitado, que seria pela estrada, ele encontraria vários dos bluesmen mais antigos, né? Pela estrada, por isso que ele fala revisitando, né? E aí ele iria pela highway na sua moto, né? Tanto que a capa desse disco, ele tem uma camiseta da Prime, que tá usando a moto, e ele andava de moto também, né? Inclusive, diz que na Rota 49, se eu não me engano, foi onde o Robert Johnson vendeu a alma na encruzilhada, né? Ele vendeu a alma pro diabo. Então, tem muito disso, né? A gente tem, Highway 49. então tem esse lado, né, da cultura, mas tem esse lado também de que nem sempre leva para onde a gente quer, né? Só ver agora recentemente no Brasil o que aconteceu, né? Infelizmente com esse canalha aí, esse ex-presidente, que prefiro nem citar o nome, que se utilizou aí de motocicletas, né, para promover ideias fascistas, desrespeitar o isolamento da pandemia e muitas outras coisas. Então, eventos assim que são lamentáveis, né, e que infelizmente se associaram à moto. Mas eu acho que toda essa conversa também serve um pouco para a gente tirar um pouco esse estigma, né, que talvez para pessoas que não têm muita relação com o motociclismo verem que a moto ela vai muito além disso, né, muito além, né, de ideias fascistas, ideias, né, reacionárias, opressoras, como a gente passou aí recentemente, né? E foram eventos complicados, né? Plena pandemia, enfim. Robert Vader, do Rio de Janeiro, mandando um alô aí, meus queridos. Grande Robert Vader. Betão. Legal, obrigado aí pela presença. Inclusive essas motocicletas eram pagas, né, com dinheiro público, né? A gente bancando essa ruaça aí. Pelo amor de Deus. E E uma colou uma coisa, imagem péssima, né, do motociclismo. Todo motociclista é de direito, aquela bandeira. Tem nada a ver. fascista, né? Por tudo que a gente Extrema falou, direita, né? a gente está falando de blues, de cinema, de outsider, né, de liberdade, né, poxa, de você estar em cima de uma moto, sentir, né, o seu corpo ali, você, a moto, extensão do seu corpo, né, conduzindo a moto, servindo até às vezes como não como terapia, né, mas ela tem, eu estava até escutando isso num podcast, né, mas ela tem um efeito terapêutico, né. Então, assim, a moto tá muito mais ligada a um autoconhecimento também, né, liberdade, né, boa música, né, enfim, nunca essa história, né, de fascismo, de essas coisas que a gente repudia, né. Uhum. E curioso, né, como você falava aí no começo, né, porque essa associação na Itália, né, com Mussolini, isso foi na década de 30, né, 30 para 40, ou seja, isso tem de 80 e tantos para 90 anos, né, quer dizer, uma coisa tão antiga, como é que no Brasil, em pleno século XXI, né, isso vai voltar, né, o fascismo. Claro, a motocicleta é um aspecto, mas de pegar e de fazer referência claramente, como fizeram também ao nazismo, né, Uhum. e a tantas outras coisas, a KKK, né,
Ku Klux Klan, né, etc. Como sem nenhum pingo de vergonha, de pudor, eles fizeram associações, né, no caso você citou essa da motociata, né, com fascismo, mas com as coisas mais repugnantes da história, né, ditadura militar, tortura. Realmente é um período sombrio aí da nossa história, né, que a gente talvez não imaginasse que fosse viver isso agora, né, depois de 20 anos de ditadura, passar por isso e quase com risco de golpe de Estado, de ditadura, de voltar toda aquela insanidade, né? Mas como você disse, que bom que pelo menos para as pessoas sensatas a moto prevalece com essa associação, né, do blues, do rock and roll, do cinema, né? Você certamente viu, né, o Diários de Motocicleta, né, que também é um filme que fala dessa coisa da liberdade e tal. Mas, enfim, Mais recente, né, do Walter Salles, né? e é aquilo, né? A gente está falando da cultura hippie, da liberdade, paz e amor, né? Você está em cima da moto existencialmente, você está, né, ali, né? Até na música nacional, né? Tem a música dos Paralamas, né? Vital e Vital. sua moto. Vital que saiu para visitar a prima, que ele era apaixonado por ela, né? Quer dizer, não tem nada a ver com esses ideais, né? De direita, de fascismo, né? E é aquilo que você falou, né? A moto, você pode usar ela para qualquer coisa, né? Ela é só um instrumento, né? Ela está ali. Ela não, ela pode ser usada para coisas muito boas, né? Ou para também, né? Para você usar da sua forma, né? Mas ela tem um uso aí cultural da música, do cinema imprescindível, assim, e que realmente uma pequena parte deturpa um todo inteiro, né? Então, assim, é difícil quebrar isso, né? Realmente as pessoas aí com raiva das motos, né? Sentindo aí um certo desprezo, né? Enfim, e o mundo da moto é muito amplo. A gente está aqui nesse bate-papo, mas tem muitas divisões ainda, tem muitas coisas interessantes, né? Tem moto no mundo inteiro, tem moto no Japão, né? Os japoneses fazem motos incríveis também, com outro estilo, né? Também, mas lá dentro da própria cultura do Japão e a Itália, né? Também fabrica motos maravilhosas, né? E é muito doido tudo isso, né? É literalmente um delírio, né? É um delírio. E o Walter Thompson, se não tivesse vivo, ele ia entender tudo, assim. Está vivendo, né? É um delírio. A gente atravessou, né? Ainda aí com os resquícios, ainda estamos tentando. Né? Tem uma Olha só, o Isidoro, de São Paulo, nosso amigo músico de lá, pergunta: você que está no meio, você é o Marlos, né? Qual o percentual de motociclistas que não aderiu às motocicletas? Os motociclistas não fascistas, você tem ideia aí? Olha, eu acho que são muitos. Eles talvez não estão assim. Eu não tenho a porcentagem. Eles não estão, talvez estão organizados, né? Mas eles são muitos. E eu conheço muitos que não aderiram, então estão longe dessas ideias aí fascistas. Como dizia, é um pensador que falou, não sei se foi Nietzsche, né, que as pessoas, né, de boa índole se reúnam porque os idiotas já se reuniram há muito tempo. Isso, né? Mas muita gente não aderiu. Agora também muita gente aderiu, né? Tanto que a gente teve aí uma eleição muito dividida, né? E realmente a moto tem esse lado interessante, esse aspecto cultural, mas tem também muita gente que está ali e que às vezes está num outro sentido. A moto também tem uma função muito econômica, né? Para muita gente, assim, ela não é tanto uma coisa tão estética, de cultura, ela tem um sentido de você se deslocar de forma barata, né? Economizar combustível. E às vezes essas pessoas estão ali tão também imersas ali no cotidiano brutal que também terminam aí aderindo ideias
que são fascistas, e aí a moto tá, tá bem dentro, entra, né, nesse contexto todo, né? Uhum. Só uma observação que eu tinha falado do disco do Lou Reed, chama Legendary Hearts. É um disco que tem um capacete na capa, escrito Lou Reed, é um disco de 1983, que eu citei ele, aí eu não estava lembrando o nome desse disco. Grande, O Isidoro, pode falar. grande Lou Reed. O Isidoro falou, perfeito, tal qual Chico Buarque. Grande Chico Buarque, que ontem recebeu o prêmio Camões finalmente, né? Merecidamente. E foi um prêmio não só para ele, mas para todas as pessoas que têm relação com a cultura, né? Que foi tão massacrada aí nos últimos anos. O seguinte, Marlos, o que eu ia falar? Deu um branco agora aqui na cabeça. Em relação ao. Ah, tá, lembrei. Essa questão do. Só um comentário rápido. Essa questão do fascismo, que depois você pode continuar falando. é, Também, surpreendentemente, né, assim como pegou motociclistas, né, tanta gente aí. Pegou muita gente do rock and roll, né? Eu, por exemplo, fiquei assim chocado de ver muitos roqueiros, assim, pessoas com as quais eu convivi na década de 80, 90, que eram punks, góticos, a galera do metal, virar fascista. E assim, continuam ouvindo música e tal, mas pessoas, caras que ouviam Dead Kennedys, ouviam, sei lá, ouviam Sex Pistols, Ramones, ouviam The Clash, e pô, os caras viraram, ou já eram, né? Porque às vezes a pessoa ouve a música, não é que ela não saiba inglês, ela sabe, entende a letra, mas ela não entende a mensagem. Me surpreendeu muito quando teve a turnê dos shows que eu vi até dois shows do Roger Waters, um em Brasília e outro lá no Maracanã, no Rio. Como quando ele fazia menção a Marielle, a ele não e tal, como pessoas da plateia vaiavam, e eu vi pessoas falando assim, olha, o Roger Waters ele devia vir tocar as músicas dele, ele não devia falar de política. Eu falei, olha, essas pessoas não entenderam nada. O que, que elas não entenderam do The Wall, do Dark Side of the Moon? O que, que elas não entenderam do Animals? O cara falou a vida inteira de política e sempre foi antifascista. Então os caras ouviam Another Break in the Wall, eles gostam do som, eles até entendem a letra, mas eles não entendem a mensagem. Então, eles talvez sempre fossem fascistas, mas eu vi assim, amigos meus que eram punks, que ouviam Dead Kennedys, que é a banda mais antifascista do mundo, uma das mais. E esses caras, votando em Bolsonaro, defendendo as maiores atrocidades, votaram de novo, inclusive. Então, assim, é, é estranho isso, né? Mas faz parte, né? Pessoas do rock, você falou tanto de liberdade, do rock tem esse espírito, né? Mas você vê Roger, né? Esses caras aí todos, né? O próprio Lobão, né? Que depois voltou atrás, mas apoiou Bolsonaro, né? Certo momento, sim. Sim, eu acho que isso aí passa muito é, é como a moto, né? A gente fala muito a moto enquanto uma vanguarda, uma potência, né? Você pode ter um visual diferente, você pode estar num clube, né? Num clube ou num motoclube, você pode estar num grupo, mas não quer dizer necessariamente que você está entendendo o que você está fazendo ali. A sua individualidade, ela fica meio anulada. Então, esses exemplos que você deu, esse pessoal que ouvia todas essas bandas e curtia isso, né? E isso era parte da vida deles, mas não era realmente. Eles não entendiam, eles estavam só numa superfície, né? Numa aparência do que é. Nunca tiveram a mínima capacidade de ouvir por 5 minutos o que estava sendo dito ali, de pensar, né? Se colocar no mundo, né? Então, acho que passa muito por isso. Então, a coisa, você fica só no aspecto mais superficial do motociclismo. Ou no caso, né, do rock, da mensagem, né? Então, assim, isso ocorre até hoje, até aqui em Brasília. A gente vê isso também, né? Pessoas que elas vão só pela cilindrada da moto, o tamanho da moto, o preço, mas elas não se atêm ao que está, né, o que está envolvido além da moto. A moto é um elemento apenas, né, é um elemento até imaginário, claro, ela é um monte de ferro com motor ali,
mas para ela te proporcionar experiências, né? Para te fazer refletir. Tanto que tem até um livro bem interessante que eu ia comentar, aproveitando já o gancho, esse livro aqui, ó, O Zen e a Arte de Manutenção das Motocicletas. É um livro da década de 70, né? E que é totalmente uma reflexão sobre a vida, sobre o que é estar no mundo, né? Você se perceber enquanto você sozinho e na sociedade, né? E um pouco além também de aparência, né? Então acho assim, esse pessoal que tinha essa postura do rock, ou seja, a postura da moto, tem muito a ver com festa, com bebida, com droga, mas realmente não tá, você está só na ponta do iceberg ali, no nível mais superficial, né? Então isso realmente também não vai te colocar em nenhum lugar, não vai te fazer pensar, não vai te fazer questionar nada, né? É só uma roupa que você usa e depois joga fora ou troca. Interessante, bem interessante, Marlos, essa sua colocação, né? Enfim, é, essa coisa dessas associações, né, lamentáveis, né? Até o Isidoro falou, né, que o Roger ele cantou naquela música inútil, né, que ele não sabia, a gente É, não sabemos escolher presidente, ele confirmou isso. é, Bom, ótimo comentário. que não sabia votar, né? Ele realmente não sabia mesmo. Cara, uma dúvida. Esse livro que você falou agora, Zen, quem é o É autor? Robert Pirsig. Robert Pirsig. O Zen e a Arte de Manutenção das Motocicletas. É a história assim, uma história real, um pai e um filho, pai e filho na garupa, que eles vão atravessando os Estados Unidos e vão tendo diálogos longos sobre a vida, sobre a existência, sobre o que eles estão fazendo aqui. Não dá assim para resumir muito. Mas tem até um trechinho que eu queria. Posso ler? Uhum, Cara, uhum, uhum, claro. bem, que mostra um pouco, é logo no primeiro capítulo do livro, né? Ele fala assim: você vê as coisas numa motocicleta de uma forma completamente diferente de tudo, né? Num carro, você está sempre num compartimento. E porque você está acostumado a isso, você não percebe que através da janela do carro, tudo que você vê é apenas mais uma televisão. É como se fosse a tela de uma televisão. Você é um observador passivo e tudo está movendo por você de forma entediante num quadro, né? Na motocicleta, o quadro se esvai, né? Você está completamente em contato com tudo. Você está na cena, não apenas olhando a cena, mas no senso de presença e de estar ali. É, você sente o, o asfalto, né, vibrando é, 5 a 5 centímetros, né, embaixo do seu pé. É a coisa real, a mesma coisa que você estivesse andando lá, né? E é tudo tão borrado que você não pode focar, né? É, ainda que você possa colocar o seu pé no chão e tocar a qualquer momento. A coisa toda a experiência, nunca é removida da sua consciência imediata. Então, ele descrevendo o que é estar na moto, né? Alguém está comentando aí o livro do Newport, do Rush, né? Acho que eu baterista do Rush. Eu conheço o livro, Conhecido baterista. ainda não li esse livro, mas também fala um pouco das viagens que ele fez, né? Pelos Estados Unidos. É um livro bem interessante. É um livro que saiu tem uns 2, 3 anos. Parece ser bem interessante. Então, assim, a motocicleta, você vê um livro como esse, ele está falando zen, motociclismo, ele está fazendo um tipo de associação que não tem nada a ver com esses caras aí, né? E, enfim, também com grupos ligados à violência, né? Claro que um espírito rock and roll, um espírito sempre bravio, você subverte, né? Muitas padrões sociais, né? Você se coloca como outsider, mas isso também não quer dizer que você, né, tem que estar associado a fascismo, a coisas que
são contra liberdades básicas, né? Liberdades essenciais, né? Em que, infelizmente, a gente teve que viver isso nos últimos tempos aí. Uhum. E você também queria falar sobre eventos, né? Festivais de música, que a gente sabe que tem no Brasil inteiro, né? Rio, São Paulo tem muito, né? Festivais ligados à moto, tem no mundo inteiro, na verdade, né? Você mora em Brasília, o Marlos é pernambucano, né? De Recife, não é isso? Do Recife, mas mora em Brasília já há muitos anos. E você acompanha esses eventos. Quer falar um pouco deles? Em Brasília, a gente tem muita moto em Brasília, elas às vezes não aparecem tanto, né? Mas tem um evento grande, que é o Brasília Moto Capital, né? Que tem aqui sempre no meio do ano, na época da seca, no inverno, e vem gente do Brasil inteiro e do exterior, né? Então, assim, para quem não conhece moto, quem não tem uma relação muito próxima, é legal visitar, conhecer, você vai ver muitas motos diferentes, muita gente diferente também, né? Tem gente que vem que tem uma moto que custa 150 mil reais, mas tem um cara que vem, às vezes, do interior, lá da Bolívia, da Colômbia, da América do Sul, com uma moto muito simples e fica acampado e faz um miojo ali, come ali faz ali um foguinho, come um miojo. Então você tem todo tipo de gente, então é um evento bem interessante. Tem outros também, né, de proporções menores, né? Algumas pessoas até reclamam que o evento se tornou um pouco comercial, e o que é verdade, né? Você também tem um lado de consumo. Mas isso é inevitável hoje, né? No mundo todo. A evolução, enfim, o capitalismo, do jeito que a gente está vivendo ele vai estar sempre associado ao consumo, né, as coisas. Você vai naqueles bairros punks lá de Londres, também é lojinha vendendo coisa cada vez mais, né? Então a gente está num momento diferente, né, das coisas, né? Porque o pessoal reclama muito do evento mais raiz, o evento mais tradicional, né, menos atrelado ao consumo, mas as coisas às vezes andam juntas, não tem como a gente ignorar, né, no mundo que a gente vive. Claro que isso é complicado, é uma discussão filosófica, porque também capital, o planeta é finito, né? Até onde, né? Então você sempre tem que estar comprando uma moto nova, tudo, né? Por isso que esse pessoal da moto também tem uma cultura bacana, que é preservar as motos antigas, né? A melhor moto que você pode ter é o que você já tem, é a que te leva, né? Então essa cultura assim, não é como talvez, porque muitas vezes a gente está no dia a dia, na vida, né? Você tem um carro, você já olha, pô, meu carro já tem 4 anos de uso, já tem 5, já tem 10, né? Preciso trocar, né? Porque talvez o seu colega de trabalho já trocou e você não trocou e você já começa a não se sentir bem, né? Por não ter um carro tal. E no motociclismo isso cai, né? Tanto que a própria ideia da caveira, né, um símbolo muito forte no motociclismo é o quê? É porque embaixo da pele, né, todos somos iguais, principalmente na estrada. Existe a irmandade, que todos somos irmãos, somos seres humanos, né? Então embaixo da nossa pele, do nosso cabelo, somos todos uma caveira, então somos iguais. Não tem nada de associação com filme de terror, né? Não é para assustar a criancinha. É isso não. O motociclismo é para dizer isso, que não importa qual é a marca da sua moto, a cilindrada, a potência dela, se você estiver rodando na estrada, você é mais um motociclista e está junto naquela viagem, né? No final é isso mesmo que a gente leva da vida, né? São a nossa cultura, nossas vivências, experiências. Legal, legal, muito bacana. Marlos Breiner, excelente conversa hoje sobre a motocicleta na cultura pop. Então, assim, eu queria te agradecer imensamente aí por você ter estado hoje aqui pela quinta vez nessa série de lives, né? O Marlos já esteve aqui falando sobre Carteirinha, vários temas. Oi? vou fazer a carteirinha aqui do clube. Tem que fazer. Então, juridicamente falando,
Então, Marlos, obrigado aí mais uma vez, cara, porque foi hoje, a exemplo das outras 4 ocasiões, não poderia ser diferente. O Marlos nos deu uma verdadeira aula, ele que é mestre em literatura, mas tem essa abrangência aí do universo cultural, universo é, de vários símbolos, vários ícones, né? Ele que é motociclista, que sem tudo isso que ele falou sobre moto, ele sente, né? Essa descrição que ele falou agora, acho que é do Zen, né? Ele tá no dia a dia com isso aí, sempre andando com responsabilidade, claro, com capacete. Mas assim, mais uma vez nos trouxe uma série de referências, assim, vários pontos de vista aqui que ele colocou ao longo dessa conversa me chamaram muita atenção, a comparação, falar mais uma vez dos aviadores, o visual dos aviadores com o visual clássico aí do motociclista, né, aquela coisa pós-Segunda Guerra Mundial. Foi muito pertinente também a consideração a respeito do fascismo, né, a respeito de associação até da cultura do rock and roll, às vezes, com esses movimentos de extrema-direita que a gente deplora tanto, né? Falou muito sobre liberdade. Assim, foi uma live maravilhosa que está chegando aí a 1h15, fantástica. Com certeza ainda poderíamos ficar muito tempo falando, mas o Marlos é sempre muito bem-vindo aqui e poderá voltar quando sempre que ele quiser aqui para falar dos assuntos que ele achar interessantes, porque sempre é enriquecedor ouvi-lo. Obrigado mais uma vez, Marlos. Marcelo, eu que te agradeço pra caramba, você que é o que ilustra aqui esse papo, sem você aqui também, você é parte integrante e você é sempre uma pessoa, cara, super também abrangente na cultura, nas outras lives, né, com pessoas diferentes aqui, muita gente bacana, interessante, né, e diversos na cultura, né, diversas pessoas diferentes, né, diversas áreas, e você sempre muito conectado com tudo, muito atento, né, e muito ilustre aqui na conversa. E vamos andar de moto, né? Vamos andar de moto. Eu não vamos ter medo, não. Porque quem olha o cara andando de moto, pô, isso é perigoso, né? Mas o cara que está na moto, ele está celebrando a vida também, né? Então, só é o paradoxo aí, né, que a gente vive, Uhum. tá bom? Obrigado Então, aí eu te pelas. agradeço, cara, por tudo. E, mais uma vez, parabéns aí pelo seu programa aqui, a live, que vem Uhum. muito mais interessante. Eu que te agradeço, eu te agradeço também pelas palavras aí muito gentis, assim, a respeito do meu trabalho. Obrigado, muito obrigado aí pelas considerações. Fico honrado com os comentários vindos de uma pessoa tão culta, né, tão bem preparada e tão qualificada como você. Valeu mesmo, sempre nos trazendo muitas referências. E esse projeto, eu volto a dizer, sempre ele existe justamente para que pessoas interessantes, como você falou, de diversas áreas, muita gente da cultura, da música, mas também de outras áreas, muita gente, essas pessoas possam estar aqui falando, como você falou, compartilhando experiências e também agradecer bastante aí a todas as pessoas que apareceram aí durante esse tempo da live, o Isidoro, Hofacker, de São Paulo aí, participando ativamente. Muito obrigado, Isidoro. Gosto muito do seu trabalho também e espero um dia ter você aqui também nessa live. Valeu mesmo. Agradecer a todas as pessoas. Mais uma vez, especialmente ao nosso convidado, Marlos Breiner. E, pô, eu quero aprender a andar de moto também. Vamos aprender, Vou aprender em breve. vamos aprender, Marcelo. Obrigado mesmo, cara. Eu que te agradeço, gente. Boa noite. A Valeu. live fica por aqui, mas a gente volta amanhã às 8 horas da noite com a banda de São Paulo, do estado de São Paulo, Escrota. Maravilhosa. Banda de rock bem pesado. Valeu, Marlos. Um abraço. Valeu, forte abraço. Obrigado. Tchau.